Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo 1 do projeto integrador Fórum de Atualidades. Eu sou a professora Graziela Pigato Bom e nesse módulo nós vamos passar por 4 grandes itens. O primeiro, o que é ciência e quem a produz, por que pesquisamos, as respostas da mitologia grega para as questões do mundo e as contribuições dos filósofos gregos para a ciência contemporânea. Então eu começo aí no primeiro item, o que é ciência e quem a produz, e trago uma frase do René Descartes como uma provocação. Ele diz assim: percebi que todo saber que eu procurava podia ser encontrado em mim mesmo ou no grande livro do mundo. Então, o que é ciência? Então, para responder essa pergunta, a gente vai refletir algumas questões que vão aparecer aqui na tela. A primeira questão é: quando você ouve a palavra ciência, o que vem à sua mente? Então, essa palavra desencadeia que tipo de ideia, né? Eu trago aqui algumas afirmações e eu gostaria que vocês refletissem sobre essas afirmações. A primeira é: a ciência busca descobrir o desconhecido, explicar os fenômenos do mundo e é a base para evoluirmos. A ciência é o estudo do corpo humano, é o estudo da física, da química, da biologia. Ela serve para termos novas tecnologias. A ciência é um estudo racional das coisas do mundo. A ciência é o estudo da natureza, das bactérias, dos seres vivos, e a ciência é a verdade e o conhecimento correto. Então, com qual ou com quais das afirmações você concorda mais? Pense aí, eu vou fazer alguns comentários agora. Então, a gente vai começar com essas 3 afirmações, que é a número 2, número 4 e número 5. A número 2 e a número 4, elas têm algo em comum, porque elas trazem uma definição de ciência bastante restritiva. O estudo do corpo, da física, da química, da biologia, da natureza, das bactérias, seres vivos, é ciência sim, mas não unicamente. Então a ciência ela está em qualquer área do conhecimento. É que muitas vezes a gente associa o fazer científico com essas áreas das ciências da natureza, as ciências mais exatas, mesmo porque, né, a grande revolução científica que a gente vai estudar mais para frente, ela surge com descobertas, né, nesse escopo. Mas a gente tem que entender que ciência se faz em qualquer área do conhecimento. Ela não, né, esse conceito não pode estar restrito a essas pesquisas, né, a esses assuntos. E a afirmação número 5 vai dizer que a ciência é a verdade, é o conhecimento correto. Muitas vezes a gente associa ciência sim com verdade absoluta, conhecimento correto, mas a gente tem que entender que a ciência é dinâmica, né? Então, com novas descobertas, com novas tecnologias, essa verdade se modifica, esse conhecimento correto evolui, é alterado, né? Então não existe uma única verdade permanente, definitiva, não existe um único conhecimento correto que vai. É possível que não exista, né? Conhecimentos corretos que permaneçam verdadeiros aí por toda a vida. E aí a gente vai comentar as afirmações 1 e 3. Sim, a ciência busca descobrir o desconhecido, ela vai tentar explicar os fenômenos do mundo, sejam eles naturais ou sociais, e ela é uma base para a evolução. É a partir da ciência que a gente tem tudo que a gente conhece hoje em dia nas nossas vidas, tudo parte da ciência. E a ciência, para ser ciência, ela precisa ser racional, ela precisa ser lógica. Então, a ciência não se faz sobre opiniões, né? Ela segue racionalidade e ela segue lógica. Então, fica a reflexão aí em relação a essas 5 afirmações. A minha próxima pergunta é: qual imaginário produzimos ao pensarmos em um cientista? Então, agora a gente vai para quem produz ciência. Quem é o cientista? O que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra, leem essa palavra, cientista? Já vou me adiantar, muitas pessoas pensam num homem. E esse homem, ou ele é calvo, né, porque ele tá sempre ali pensando, né, e isso por algum motivo faz com que seus cabelos caiam, ou ele é um homem despenteado, ele não tá nem aí pro cabelo dele, então a gente tem aquela imagem do Einstein, né, com os cabelos voando assim, porque a imagem, ele não tem tempo para pensar na imagem dele. Ele é uma pessoa que usa óculos, então, né, e ele tá de jaleco, porque ele trabalha num laboratório. E ele é uma pessoa não muito sociável, então ele é introvertido, ele não conversa muito, ele é uma pessoa séria, então tem problemas emocionais ali, enfim. Por que a gente tem essa imagem do cientista? Bom, isso é uma construção cultural, né? Então, ao longo dos séculos, sim, os homens ganharam mais notoriedade dentro do fazer científico,
é algo que a gente tenta agora, né, combater, mas muitas mulheres que foram grandes cientistas ficaram em segundo plano ali, né, nessas divulgações. E a ciência também, mais uma vez, ela está associada ao experimento, né, ao laboratório. Então, é uma construção cultural que fazemos. Mas eu trago aqui alguns cientistas da vida real. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma cientista. Ela não está dentro de um laboratório, ela está desenvolvendo um trabalho de campo, né? Então, ela está coletando informações aí numa região do mundo, enfim, e quebra aquele estereótipo que a gente acabou de ver. O cientista, ele também pode estar numa biblioteca, ele também pode estar na sua casa, né? Debruçado sobre um livro. Então, a ciência, ela nem sempre vai ser algo experimental dentro de um laboratório, né? Em muitas áreas do conhecimento, a ciência é feita como uma discussão de ideias, né? E aí, com base em textos, né? Em coisas já pesquisadas anteriormente. E aqui nós temos uma cientista indiana que está dentro da estação espacial desenvolvendo uma pesquisa. Então, né, também quebrando estereótipos aí que a gente acabou de ver. E por falar em quebrar estereótipos ou da necessidade dessa desconstrução do nosso imaginário, eu trago aqui uma frase e vou pedir para vocês refletirem como vocês completariam essas informações que estão em vermelho. De acordo com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento aqui do Brasil, que é o órgão responsável por fomentar, financiar as pesquisas que são desenvolvidas no nosso país, as mulheres constituem qual porcentagem dos pesquisadores? E aí, a nível mundial, esse valor, ele desce ou sobe para 30%? Claro que esse desce e sobe vai depender muito do número que vocês completarem ali. Então, pensem se esse número que vocês vão completar é maior que 50% ou menor que 50%. E se ele for menor que 50%, quão menor? Se ele for maior, o quão maior? Então, o que vocês têm da ideia de mulheres fazendo pesquisa no Brasil? Vou mostrar a resposta para vocês. As mulheres constituem 43,7%. Então, menos de 50% dos pesquisadores aqui no nosso país é mulher, né? São cientistas mulheres. E aí, quando a gente vai olhar a nível mundial, esse valor desce para 30%. Então, a mulher, ela ainda está batalhando o seu espaço dentro, né, do fazer científico aí, das pesquisas científicas. Então, é outra desconstrução que precisamos fazer. E para terminar, né, quem faz pesquisa, quem produz ciência, eu trago alguns brasileiros que são reconhecidos, e claro, aqui, gente, eu poderia trazer uma lista de mais de 1.000 pesquisadores, é porque o espaço é curto, então, na verdade, é só uma aproximação. Então, aqui a gente tem a professora doutora Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra a se tornar doutora em física no Brasil, e hoje ela é professora do ITA, né, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É uma pessoa fantástica, muito interessante de se conhecer, tem várias entrevistas no YouTube para assistir. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Ela foi pioneira numa área, foi pioneira dentro de uma instituição que até pouco tempo atrás só aceitava homens como pesquisadores e estudantes. Nós temos a Duíla Fernandes de Mello, que é uma astrônoma e professora titular de Física e Astronomia da Universidade Católica de Washington. Então, aqui é um exemplo de uma mulher brasileira que se destacou numa universidade de ponta americana, né, se destaca ainda. Ela foi responsável por ter descoberto a maior galáxia espiral já conhecida. Nós temos um representante indígena, existem vários, né, eu trouxe aqui a Kellen. Ela tem experiência na área de limnologia, que é uma especialidade da biologia que estuda as águas interiores de rios e lagos, né, com ênfase na análise da qualidade da água. Nós temos o Rômulo Leão, que é um biofísico, doutor em imunologia pela UFRJ. O Rômulo, ele recebeu muito reconhecimento durante a pandemia, porque ele foi selecionado pela instituição americana Dimension Sciences para integrar um time que pesquisou o coronavírus. E nós temos o professor Miguel Nicoleles, que vocês já devem conhecer, que é um médico cientista brasileiro, considerado um dos 20 maiores cientistas na sua área no começo da década passada pela revista Scientific American.
O meu propósito nesse slide aqui é mostrar diversidade para vocês. Então, apesar de, sim, a maioria ainda ser homem, né, naquele perfil que a gente acabou de ver no nosso imaginário, a ciência é democrática, né, e ela tem que estar aberta à diversidade. Então, aqui a gente tem uma aproximação do que é essa diversidade aqui no Brasil. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre cientistas brasileiros, principalmente, eu deixo 2 dicas para vocês. Tem a série Cientistas Brasileiros, que está disponível no canal curta.tv.br. Quem assina Claro TV Mais está lá também. E quem assina Amazon Prime Video está disponível na Amazon também. É muito interessante. E mais especificamente, se vocês entrarem no canal da Universidade Federal de Minas Gerais e procurarem série Mulheres Cientistas, a UFMG dedicou toda uma série só para apresentar as mulheres cientistas do Brasil. É muito interessante, sugiro aí que vocês deem uma espiadinha, porque tenho certeza que vocês vão ampliar os seus horizontes bastante. Por que nós pesquisamos? Trago René Descartes de novo, olha só. A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se pensa logo existe, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa frase tão notória aí do Descartes. Gente, nós pesquisamos porque o homem é curioso e ele sempre questionou a sua existência, ele sempre questionou o mundo ao seu redor. Então a gente pesquisa porque a gente quer entender o mundo, a gente quer respostas, né? Então, se a gente é um exercício que eu proponho aqui para vocês, a gente vai se transportar para o mundo antigo, né? Quando pouca coisa ainda era conhecida, né? Então, que tipo de pergunta a gente poderia fazer em relação ao mundo ao nosso redor? Então, por exemplo, né? Como assim dia e noite? O que é isso? Então, pensem, né, nessas questões mais básicas, que hoje em dia a gente não pensa mais sobre isso, né? Porque elas já estão muito bem definidas. O que é essa água que cai do céu? Então, assim, o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é a ideia do espanto, né? O raio, ou o próprio surgimento do homem, da onde viemos. Que é uma pergunta aí que não tem resposta definida ainda. Então, os primeiros pensamentos científicos, eles surgem dessas questões aqui, né, do mundo ao nosso redor. Então, esses fenômenos naturais, né, não se pensava ainda nos fenômenos sociais, então os fenômenos naturais, sem explicação, eles geravam certo espanto, certo medo. E aí, surgem os mitos. Então, os mitos, eles vêm com o propósito aí de não explicar, isso é bem importante, tá? Deixei até um link de um artigo aqui, se alguém quiser ler, bem interessante, mas eles não vêm com o propósito de explicar, mas ele vem com o propósito de atribuir um sentido para as coisas do mundo. Então, assim, a gente não pode dizer que o mito é uma explicação irracional, né, para os fenômenos naturais do mundo, principalmente. Não é irracional e não é uma explicação. Na verdade, tem muito de racional ali, mas a ideia é de atribuir um sentido, né, para aqueles fenômenos. E aí eu trago, quem não conhece ainda, né, vai ser interessante, quem já conhece, aguenta aí que vai ser rapidinho, eu trago o mito do Prometeu e Epimeteu. Então, Prometeu era um dos titãs, que era uma raça gigantesca que habitou a Terra antes do homem. E ele e seu irmão, Epimeteu, então eles eram irmãos, foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe e aos outros animais todas as faculdades, né, as qualidades necessárias para sua preservação. Então o Epimeteu foi lá e tratou de atribuir a cada animal seus dons variados. Então, coragem, força, rapidez, sagacidade, asa, garra, carapaça. Então, assim, cada animal recebeu aí um dom, algo que ele pudesse usar para a sobrevivência. Mas quando chegou a vez do homem, que tinha que ser superior a todos os outros animais, Epimeteu gastara todos os seus recursos e não tinha mais nada para entregar para o homem. Então o homem ficou sem nenhum atributo. Bom, o que o Epimeteu fez? Ele correu lá ao seu irmão Prometeu e pediu uma ajuda, né? E aí o que eles fizeram? Eles pediram ajuda para Minerva, que subiu ao céu e acendeu a sua tocha no carro do sol e trouxe para Epimeteu fogo. E Epimeteu deu ao homem o fogo. E aí, com esse dom, o dom do fogo,
o homem assegurou a sua superioridade sobre todos os outros animais. Então, o fogo lhe forneceu um meio de construir as armas, com que subjugou os animais, as ferramentas com que cultivou a sua terra, aqueceu a sua morada, tornou-se aí relativamente independente do clima, né? Com isso, claro, várias questões, principalmente atuais. Criou o dinheiro, né? E iniciou a prática do comércio. Então, o que acontece com esse fogo dado ao homem por Epimeteu é que Zeus ficou furioso, porque o homem ficou muito poderoso. E aí ele decidiu punir Prometeu, decretando a um ferreiro que o prendesse, né, o Epimeteu, em correntes junto ao alto do Monte Cáucaso durante 30.000 anos, durante os quais ele seria diariamente bicado por uma águia, a qual lhe destruiria o fígado. Como Prometeu era imortal, o que acontecia? O fígado se regenerava constantemente e o ciclo destrutivo se reiniciava a cada dia. Isso durou até que o herói Hércules o libertou, substituindo-o no cativeiro pelo centauro Quiron, igualmente imortal. Então, o que a gente tem nessa mitologia do Prometeu e Epimeteu? O homem, o surgimento do homem, como surge o homem, como surgem os animais, o que explica a superioridade do homem perante os outros animais. Então, é um mito que traz um sentido, né? Outro sentido vem dos persas, que é bem interessante, e a gente vai retomar logo mais. Então, os persas acreditavam que o universo era fruto da guerra do bem contra o mal, da guerra dos seres da luz contra os seres das trevas, e que a vitória, né, dos seres da luz sobre os seres das trevas dependia diretamente da execução de rituais. Então, o que isso significava? Isso na prática quer dizer que os persas acreditavam que se sacrifícios não fossem feitos pelos homens, haveria um sério risco de o sol não voltar a nascer pela manhã e de que as trevas eternas se abatessem sobre o planeta. Então, o homem, né, esse fenômeno da natureza do dia e da noite dependia diretamente de um ritual humano. E aí, nós saímos da mitologia e a gente vem aí para os filósofos, né? Eu trago Aristóteles aqui por conta de uma frase de Aristóteles que é a seguinte: é através do espanto que os homens começam a filosofar. Então, a filosofia ela vai trazer um pensamento mais racional para explicar esses fenômenos. Então, a Grécia Antiga vai ser o berço aí do pensamento científico por conta da filosofia, e a filosofia ela tem o papel de refletir o mundo. Então, são explicações que são pautadas na razão, principalmente, né? A gente começa com os filósofos pré-socráticos, e esses pré-socráticos que vêm antes de Sócrates, né? Eles são responsáveis por essa transição do pensamento mítico para o pensamento racional. Então, qual questão esses filósofos pré-socráticos buscavam responder? Da onde vem o universo? Então, como é a formação geral do universo? Qual é a natureza do universo? Então, para responder essa questão, eles usavam argumentos racionais e observações concretas do mundo. Para eles, a natureza é lógica, ela é previsível e ela é estável, e ela vai independer de rituais humanos, como a gente acabou de ver. E aí eu trago 2 pré-socráticos, existem acho que 8 ou 10 pré-socráticos, mas eu trago 2 como ilustração. O primeiro é o Tales de Mileto, que vocês já devem ter ouvido falar também. E para o Tales de Mileto, o elemento que é responsável, né, pela formação do universo é a água. Então, a água era o principal elemento da natureza, é a partir dela que todos os outros elementos surgem. Então, o princípio da vida é a água. Porque tudo, né, de acordo com a observação do Tales de Mileto, tudo é constituído de água. Outro filósofo pré-socrático muito importante é o Pitágoras, e para o Pitágoras a resposta de tudo está nos números. Então, com ele vem a álgebra, a geometria, a astronomia, inclusive as notas musicais.
E aí a gente tem os filósofos clássicos, né? E a gente começa com Sócrates. E Sócrates vai dizer assim: só sei que nada sei. Que é uma frase curtinha de grande impacto, porque como um filósofo parte aí do, né, como ele admite que ele não sabe nada, só sei que nada sei. Como assim, né? Se ele é um filósofo. Bom, é porque Sócrates vai propor ali um método chamado método socrático. Então, a gente só consegue construir o conhecimento a partir de perguntas. E para a gente conseguir fazer as perguntas, a gente tem que reconhecer a nossa própria ignorância. Então, o método socrático tinha como um objetivo questionar as crenças, né, habituais, e aí, através desse questionamento das crenças, assumir a ignorância e, a partir dessa ignorância, buscar o conhecimento. Então, o seu método, ele procura afastar a opinião, né? Então, o filósofo, ele se afasta da opinião e ele vai buscar alcançar o que a gente chama de episteme, que é o conhecimento. Então, a gente dessa forma desenvolve a reflexão e a criticidade e não se deve apenas reproduzir o que já existe, mas sim questionar o que existe. O método socrático, ele é composto por dois momentos. O primeiro momento se chama ironia e o segundo momento se chama maiêutica, que significa parto. A ironia, gente, ela vem da expressão grega que significa perguntar, fingir não saber. Olha que interessante. Esse primeiro momento do diálogo socrático possui um caráter negativo. Como assim? Porque a gente vai, né, a partir desse não saber, a gente vai negar as pré-concepções, a gente vai negar os pré-julgamentos e os pré-conceitos. E olha só que legal, para ele, o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento. Então, é preferível você ser ignorante do que ter um conhecimento baseado em preconceitos. A segunda etapa, que é a maiêutica, que é o parto, né? O filósofo, ele agora ele vai ajudar aquela pessoa a chegar a uma conclusão segura sobre o assunto e assim definir o seu conceito. Então, o parto é isso, é dar à luz as ideias. Uma curiosidade é que a mãe do Sócrates era parteira, então esse segundo momento, esse nome maiêutica, é em homenagem aí à mãe, porque para ele, enquanto a mãe auxiliava as mulheres a darem luz a crianças, ele auxiliava as pessoas a darem luz a ideias. Então, o método socrático é basicamente isso, é você reconhecer a sua ignorância e a partir dela fazer perguntas e buscar o conhecimento. Afastar-se das opiniões, dos preconceitos, das preconcepções e chegar aí na episteme, que é o conhecimento. Depois a gente vem para Platão. Platão, ele foi o fundador da primeira academia. E a academia aqui, gente, não é a academia onde a gente faz exercício físico, mas é a academia que a gente reconhece hoje como universidade, né? O local onde a gente desenvolve as pesquisas, o conhecimento dentro das universidades. Por que tem esse nome? Porque, na verdade, não era nada muito sofisticado como é hoje. Porque Platão se reunia com seus discípulos no jardim de Academo. Academo era um herói ateniense aí. Na verdade, era uma praça pública, né? Não tinha nem paredes. Ele se reunia ali naquela praça e nessas reuniões eles discutiam, ele ensinava filosofia e por isso cunhou-se o termo academia e hoje a gente tem o adjetivo acadêmico, enfim, então surge aí com Platão. Vou trazer para vocês muito brevemente, porque a leitura que vocês terão que fazer é sobre o mito da caverna de Platão. Não sei se vocês já conhecem esse mito, mas ele é muito interessante. Então, o mito da caverna de Platão diz o seguinte: existiam prisioneiros que ficavam confinados num espaço e esses prisioneiros eram expostos a uma visão ali, uma projeção, como vocês estão vendo nessa imagem, e para eles o mundo era o que era projetado naquela parede. Então eles, de certa forma, eram manipulados a acreditar que aquilo ali era o mundo. E eles estavam bastante satisfeitos com isso, né? É uma metáfora para muita coisa das nossas vidas contemporâneas.
E aí, o que que acontece? No lado direito da imagem, vocês estão vendo que tem um prisioneiro que se libertou. E esse prisioneiro que se libertou, então aquele que não estava satisfeito, né, o que não estava conformado, ele descobre que o mundo vai muito além daquelas projeções, é muito diferente daquelas projeções. Ele volta até para falar para os outros prisioneiros, mas os outros prisioneiros não acreditam nele, muito pelo contrário, acham que ele está louco, enfim. E o que o mito da caverna de Platão quer nos mostrar? Muitas coisas, né? A gente pode associar esse mito, pode fazer uma metáfora dele para muitas coisas, mas dentro da ciência é a ignorância e o conhecimento. Então, a ignorância é aquele confinamento nas preconcepções, nos preconceitos, né? Na opinião, no senso comum. E o conhecimento é a libertação, é você questionar, é você buscar as respostas, né? Por meio da observação, por meio da racionalidade, da lógica. Então, a caverna seria o senso comum e o fugitivo é aquele que vai além. Então, fica aí para vocês essa reflexão do mito da caverna de Platão, lembrando que a atividade dissertativa vai ser especificamente sobre isso, tá bom? Vai ser uma reflexão que vocês vão elaborar sobre o mito da caverna de Platão. Por último, terminando, a gente tem Aristóteles. Então, Aristóteles era um discípulo de Platão, só que Aristóteles ele vai se diferenciar um pouquinho aí de Platão. Nessa pintura que vocês estão vendo ali, no lado esquerdo, né, com a barba branca, a gente tem Platão, calvo, é o Platão. Do lado direito nós temos Aristóteles. Eu quero que vocês observem as mãos deles. Então, Platão aponta para o céu, Aristóteles tem a mão apontada para o chão. Isso representa a grande diferença entre Aristóteles e Platão. Então, assim, ao contrário do Platão, o Aristóteles, que era o discípulo, defendia que a origem das ideias é através da observação concreta dos objetos. Então, para ele, o único mundo é aquele que é sensível, que é tangível, que é tocável, né? E isso a gente dá o nome de conhecimento empírico. Então, o conhecimento empírico ele vem por meio da observação concreta. Enquanto que Platão acreditava que o conhecimento partia do mundo das ideias. Então, apesar de ter sido discípulo de Platão durante 20 anos, o Aristóteles diverge profundamente do seu mestre em sua teoria do conhecimento. Para Aristóteles, né, os nossos pensamentos não surgem do contato da nossa alma com o mundo das ideias, mas sim das nossas experiências sensíveis. Então, isso significa que eu não posso ter a ideia de algo sem ter observado esse algo diretamente, né, ou por meio de uma pesquisa científica. Que é muito controverso hoje em dia, mas não vamos entrar nessa questão. O importante é vocês entenderem que existia essa grande diferença entre Platão e Aristóteles. Com isso, gente, eu termino o vídeo do módulo 1, ele é realmente mais longo, porque são muitas informações, os próximos serão mais curtinhos, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a filosofia teve uma contribuição muito grande aí para que a gente passasse a fazer observações mais metódicas do mundo. Então, com isso, o progresso da ciência por meio da observação, do método, da lógica, que é algo que aos poucos a gente vai aprofundando. O que vocês têm que fazer agora é assistir os vídeos disponíveis que estão lá no Geek, são 2 vídeos. É importante que assistam porque as questões da atividade objetiva, né, podem estar relacionadas ao que é dito nesses vídeos. Ler o texto, que também é bem importante, porque a atividade dissertativa vai estar relacionada a esse texto, e fazer as atividades avaliativas, que são 2. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandam um e-mail. Nesse mês de fevereiro a gente vai se encontrar, não presencialmente, né, mas por e-mail. Então me manda um e-mail que a gente pode marcar um encontro online, tá bom? Muito obrigada!